O caso que eu vou contar hoje para vocês aconteceu no Irã, no ano de 2007, quando uma jovem de 19 anos chamada Rayhaneh esfaqueou um homem de quase 50 anos que estava prestes a forçar uma relação íntima com ela. Ela escapou do ataque, mas, mesmo agindo em legítima defesa, foi julgada como uma criminosa e o abusador considerado vítima. Esse é um perfeito e triste exemplo de como as mulheres são tratadas em países do leste europeu. Rayhaneh passou 7 anos presa e no corredor da morte. Sua história deu origem ao documentário Sete Invernos no Terão e ela virou um dos símbolos de luta pelos direitos das mulheres no Irã. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Rayhaneh Jabbari. Rayhaneh Jabbari nasceu em 5 de novembro de 1987, no Irã. Ela morava com seus pais e 2 irmãs mais novas em Teherã, a capital do país. Desde jovem, ela foi uma menina alegre, divertida e apaixonada por desenho. Essa paixão a levou a se interessar por design de interiores no início da vida adulta. Começou realizando trabalhos pontuais, até que um familiar a indicou para uma empresa, onde foi contratada para trabalhar em meio período, conciliando o emprego com a faculdade. Em junho de 2007, durante o verão iraniano, Rayhaneh, então com 19 anos, enquanto caminhava, decidiu parar em uma sorveteria. Ela pegou um sorvete, sentou-se e, minutos depois, recebeu a ligação de um cliente. Enquanto conversava ao telefone sobre os detalhes de um novo projeto, 2 homens sentados numa outra mesa ouviram atentamente a conversa. Um deles era Morteza Abdolali Sarbandi, um médico de 47 anos, casado, com filhos e ex-funcionário do governo iraniano. O outro, chamado Sheikh Ri, era um engenheiro civil de idade próxima da dele, ou seja, ambos quase 30 anos mais velhos que ela. Assim que Rayhaneh desligou o telefone, os 2 se aproximaram, comentando que a ouviram conversando e entenderam que ela era designer de interiores. Morteza explicou que planejava transformar um dos seus imóveis em um consultório e perguntou se ela gostaria de conhecer o local para elaborar um projeto. Rayhaneh aceitou e entregou um cartão com seu contato. Em seguida, os homens se despediram, prometendo que entrariam em contato em breve. Minutos depois, enquanto ela esperava um amigo que lhe daria uma carona, Morteza e Sheikh passaram de carro e a viram. Eles pararam e ofereceram uma carona, mas ela recusou, explicando que já estava esperando alguém. Nos dias seguintes, Morteza entrou em contato com ela para acertar os detalhes. Eles marcaram um encontro em uma cafeteria para discutir o projeto e, por fim, combinaram um dia para que ele a buscasse na empresa e a levasse até o imóvel. Lá, ela poderia tirar as medidas e fazer as anotações necessárias. É crucial ressaltar que as informações a seguir são baseadas unicamente na versão de Rayhaneh, e vocês já vão entender o porquê. O depoimento dela é extremamente detalhado, e ela se lembra de cada segundo do que aconteceu. O relato que ela forneceu logo após ser presa por assassinato permaneceu o mesmo, com os mesmos detalhes, anos depois, durante o julgamento. No dia 7 de julho de 2007, quase um mês após o primeiro encontro na sorveteria, Morteza passou para buscá-la. No caminho, eles também pegaram Sheikh, que se sentou no banco de trás. Rayhaneh ofereceu trocar de lugar com ele, mas Sheikh recusou, dizendo que Morteza estava apenas lhe dando uma carona. Eles seguiram em direção ao prédio onde seria o futuro consultório. Antes de chegarem ao local, Sheikh indicou onde desceria e Morteza parou o carro. Os 2 conversaram do lado de fora por um tempo. Rayhaneh não conseguiu ouvir o assunto. E, em seguida, Morteza retornou sozinho ao veículo, e os 2 continuaram o trajeto. No caminho, ele fez mais uma parada, desta vez em uma farmácia, enquanto ela esperou no carro. Ao voltar, Morteza trazia uma sacola plástica laranja escura, cujo conteúdo ela não conseguiu identificar. Posteriormente, foi revelado que ele havia comprado preservativos e um sonífero. Eles chegaram a um prédio de propriedade do governo.
Morteza estacionou e, enquanto caminhavam em direção à entrada, ele cumprimentou um segurança com um sorriso e um sinal de positivo, o que fez Wei Hané pensar que ele era uma pessoa importante ou, no mínimo, já conhecida ali. Contudo, enquanto caminhavam pelas dependências do prédio, ela percebeu que eles se dirigiam ao edifício vizinho. Este prédio, embora conectado ao governamental, não fazia parte dele. Era uma estrutura que mesclava escritórios e residências, e o imóvel do Morteza ficava no 5º andar. Eles pegaram o elevador e subiram até o apartamento. Ao entrarem, Wei Hané se assustou com as condições do local. O apartamento parecia abandonado, muito empoeirado, sem sinais de que alguém vivesse ali e com muitos objetos acumulados logo na entrada. Ela entrou depois dele e, por ser a última, não fechou a porta, a deixando totalmente aberta. Morteza explicou que possuía a propriedade há algum tempo e que planejava transferir seu consultório para lá. No apartamento, havia uma mesa no canto, perto da porta, com 2 cadeiras. Na sala, ela notou um tapete de oração no chão, o que a fez entender que ele era um homem religioso. Ao se sentar, percebeu que sobre a mesa havia alguns documentos, as chaves que Morteza usou para abrir a porta, alguns bibelôs, itens de antiquário e talheres que, embora não estivessem usados, estavam empoeirados. Wei Hané afastou alguns objetos da mesa para ter espaço e, enquanto abria a pasta para pegar seu caderno de anotações, Morteza foi em direção à cozinha e comentou que ela poderia tirar o véu para ficar mais confortável. Ela, obviamente, recusou. Enquanto ela separava alguns papéis, Morteza retornou da cozinha com 2 copos de suco. Entregou um a ela e bebeu o outro de uma vez. Colocou o copo vazio sobre a mesa e comentou: Toma o seu suco também. Tá muito calor aqui. Vai te refrescar. No final da reunião eu tomo. Obrigada. Ela não tinha a intenção de beber nada naquela casa, principalmente por causa da poeira, mas não fazia ideia do que realmente estava misturado no suco. Eles conversaram um pouco e então ela se levantou para percorrer os poucos cômodos do imóvel, fazendo anotações e tirando medidas. Ela fez tudo sozinha, enquanto Morteza permanecia na sala. Wei Hané demorou um bom tempo para anotar tudo o que precisava. Ao retornar à sala, percebeu que a porta estava fechada e que sobre o sofá havia um lençol que não estava ali antes. Ela conta que, naquele momento, começou a suar frio e sentiu um nó na garganta, imaginando o pior. Contudo, não queria transparecer desespero ou fragilidade. Apenas disse que já havia anotado tudo e que já estava indo embora. Nesse instante, Morteza abriu a sacola laranja que havia pegado na farmácia, tirou um pacote de preservativos e perguntou se ela sabia o que era aquilo. Wei Hané ficou em choque, sem acreditar no que estava prestes a acontecer. Ela correu para tentar abrir a porta, mas percebeu que ele havia trancado. A chave não estava mais na mesa. Morteza se aproximou e disse: Para onde você acha que vai? A porta está trancada. Você só vai sair daqui quando eu deixar. Ele então a pega pelo pescoço e a puxa em direção ao sofá. Deixa eu ir embora. Eu não vou contar pra ninguém o que aconteceu aqui. Só me deixe ir embora, por favor. Wei Hané consegue se soltar e, na hora, se joga em cima daquela mesa para pegar algum dos talheres, que no caso foi uma faca, e aponta para ele. Deixa de besteira, larga esse negócio. Você acha que vai me machucar com isso aí? Ela percebe que o imóvel tem uma pequena sacada e pensa em se jogar, mas rapidamente lembra que eles estão no 5º andar do prédio. Ainda apontando a faca para ele e estando entre a sacada e seu futuro abusador, ela diz: O senhor é um homem religioso, eu tô vendo isso aqui. Me deixa ir embora, por favor. Não faz isso comigo. Para de fazer esse joguinho, que eu sei bem o que você quer. Wei Hané então começa a tremer e Morteza se vira de costas para ela e a provoca. Tá, você quer enfiar esse negócio em mim primeiro? Vai em frente. Vamos ver o que você consegue fazer. Vamos ver se você tem coragem. Ela então pega todas as forças do mundo e realmente enfia a faca no ombro direito dele. Assustado, Morteza caiu no chão. Ela passa por cima dele e vai em direção à porta. Ele, ainda no chão e gritando de dor, tira a faca do ombro e joga nela, mas não a atinge.
O pavor dela só aumenta por achar que não iria sair viva dali. Ela pegou a faca de volta do chão e, sem saber onde estava a chave e completamente desesperada, tentou usar a própria faca para furar a maçaneta e destrancar a porta. Nesse momento, ela ouviu alguém do lado de fora com uma chave abrindo a fechadura. Era o Sheik. Quando ele entrou no apartamento e viu Morteza sangrando no chão, ficou chocado. Wei Hané, sem pensar duas vezes, saiu correndo do apartamento. Ela chamou o elevador, mas não esperou nem 3 segundos, pois percebeu que, se ficasse ali, poderia ser pega. Então, procurou as escadas para descer. Ela desceu apenas alguns degraus, colocou a faca na bolsa e escutou Morteza gritar. Ladrão! Socorro, ladrão! Nisso, ela também ouviu o apito do elevador informando que havia chegado. Decidiu voltar para pegá-lo e, nesse momento, viu Sheik já fora do apartamento, andando rápido, com vários documentos na mão. Ela pegou o elevador sozinha e desceu. No térreo, ligou para a emergência de forma anônima, pois ainda teve a compaixão de se preocupar com seu agressor. Logo depois, pegou um táxi e foi embora. Obviamente, preferiu ir para casa. Ela não voltou para o trabalho. Ao chegar, se trancou no quarto, tirou a faca da bolsa e a jogou debaixo da cama. Essas foram exatamente as palavras que ela repetiu diversas e diversas vezes em seus depoimentos, como também nas audiências de julgamento. Voltando ao local do incidente, quando a ambulância e os paramédicos chegaram ao apartamento, Morteza não estava lá. Um rastro de sangue se estendia por todo o corredor, da sala da casa até as escadas 2 andares abaixo, exatamente onde ele foi encontrado desacordado. Eles imediatamente chamaram a polícia. Morteza recebeu os primeiros socorros no local, foi colocado em uma maca e encaminhado ao hospital, mas faleceu antes mesmo de chegar. Um dos policiais conseguiu desbloquear o telefone dele e, nas últimas ligações, viu o número da Wei Hané. Foi assim que eles chegaram até ela. Ela foi presa na madrugada de 8 de julho, algumas horas depois do crime. Junto com ela, levaram a faca que estava debaixo da cama e o lenço que ela usava no dia, pois foram identificadas manchas de sangue que, posteriormente, foram confirmadas como sendo do Morteza. Foi na delegacia que ela prestou seu primeiro depoimento, que coincide com tudo o que foi narrado até aqui. Ao mesmo tempo, uma equipe de polícia já havia feito uma perícia na casa. Encontraram os preservativos e o copo de suco que Wei Hané não havia tomado. O líquido foi recolhido, periciado e foi identificado nele medicamentos para sono, o mais conhecido como Boa Noite Cinderela. Através do recibo que estava na sacola plástica laranja, encontraram a farmácia e lá puderam confirmar que a compra dos itens foi feita pelo próprio Morteza. Essas são informações oficiais divulgadas pela polícia à mídia. No entanto, existe outra leva de informações que foram divulgadas apenas parcialmente. Por exemplo, no resultado da necropsia, apesar de estar confirmado que Morteza faleceu por hemorragia, não foram dadas informações sobre quantos ferimentos ele tinha no corpo. Wei Hané relatou que o golpeou apenas uma vez no ombro direito com uma faca de cozinha. Então, será que um único golpe como esse poderia realmente tirar a vida de uma pessoa por hemorragia? Muitos acreditam que após ela deixar o apartamento, quando o Sheik entrou no local e viu a cena, ele se aproveitou da situação, golpeou Morteza ainda mais e roubou documentos importantes dele. Isso explicaria o fato dele ter gritado "pega ladrão" e ter morrido por hemorragia minutos depois. Quem poderia esclarecer melhor essa dúvida seria o próprio Sheik, que até hoje nunca foi investigado. Nos dias seguintes, na delegacia, Wei Hané sempre pôde receber a visita dos parentes. O policial encarregado do caso chegou a dizer a todos eles que ela seria liberada em breve, porque o andamento das investigações corroborava com os fatos por ela alegados. Legítima defesa, e segundo as leis do Irã, ela seria absolvida em uma audiência preliminar. Contudo, dias depois, ela foi transferida para uma penitenciária, onde passou a ser proibida de receber visitas. Lá, ela foi humilhada, ameaçada
e torturada por novos policiais que a interrogavam. Ela percebeu que eles estavam tentando fazê-la confessar um crime que para eles foi cometido de forma intencional. Eles insinuavam que ela já tinha um caso com Morteza e que planejou matá-lo comprando aquela faca dias antes do crime. Uma história completamente sem sentido. Wei Hané resistiu às imposições e manteve a mesma versão de seu primeiro depoimento o quanto pôde. Mas, infelizmente, em determinado momento, ela mudou a versão. Quando esses investigadores ameaçaram machucar a irmã mais nova dela, ela se sentiu perdida e aceitou assinar um documento que confessava ter comprado a faca 2 dias antes. É muito importante frisar que, apesar de ter assinado esse documento, o modelo da faca era o mesmo do conjunto de talheres que Morteza tinha em casa, e não existe nenhum registro que comprove que ela comprou o item, diferente dele, cuja compra dos preservativos e do sonífero pôde ser comprovada. Somente após essa confissão, permitiram que ela tivesse acesso a um advogado e que os parentes a visitassem novamente. Chol Pakravan, a mãe dela, ao perceber que o sistema, em vez de protegê-la, estava tentando acusá-la, começou a divulgar a história da filha nas redes sociais. Foi assim que o caso chegou ao conhecimento de todo o mundo. Pouco a pouco, as pessoas foram conhecendo o caso e se uniram em um movimento nas redes sociais para acompanhar tudo, na esperança de que ela tivesse um julgamento justo. Afinal, houve legítima defesa, mas como a ré era uma mulher e a vítima um homem, médico, casado, pai de família, religioso, etc., muita gente estava preocupada com o que de fato poderia acontecer. O julgamento teve início em dezembro de 2008, aproximadamente 1 ano e meio depois do crime. A defesa alegou que tudo foi um ato de legítima defesa, mencionou a existência de um segundo homem na cena que não havia sido encontrado nem investigado e que, mesmo com a informação de que a vítima gritou diversas vezes a palavra ladrão, nada foi investigado sobre o que estava faltando em seus pertences. Argumentaram que, muito provavelmente, foi esse homem quem tirou a vida do Morteza, aproveitando-se da situação. Já a acusação afirmou que ela era amante dele, desconsiderou as informações que ela deu sobre a possível reforma do apartamento e ainda apresentou o documento assinado por ela, onde assumia ter comprado a faca do crime 2 dias antes com a intenção de matá-lo. Essa versão de que ambos eram amantes e de que houve premeditação do crime se baseou em uma única mensagem que Wei Hané enviou a uma amiga dias antes, na qual estava escrito o seguinte: A gente brigou de novo essa noite. Ai, que ódio, eu vou matar ele. Contudo, a defesa informou que essa mensagem por si só não se referia a ninguém em específico, mas, mesmo assim, esclareceram a situação. A mensagem se referia ao pai dela, devido a uma discussão em casa naquele dia. O pai da Wei Hané era um homem que bebia muito e, quando alcoolizado, ficava nervoso e gritava com todos. Ela usou aquela mensagem como forma de desabafo, mesmo que com uma expressão bastante severa. E aquela não era a primeira vez que ela desabafava com a amiga sobre aquilo, embora nunca tivesse dito algo semelhante antes. Por fim, a acusação não tinha nenhuma prova de que aquela mensagem se referia diretamente ao Morteza. Agora, vejam que estranho. Muitas das informações da perícia feita no telefone dela foram guardadas em um CD. E quando esse CD passou a ser usado nas investigações, a mídia estava muito danificada e era a única cópia. Das poucas informações que puderam ser recuperadas e usadas para o julgamento, foi exatamente essa mensagem solta, sem conexão com nada, que eles usaram para alegar ter sido uma referência à vítima. A versão da acusação é muito confusa, cheia de pontas soltas e parecia ter sido feita de qualquer jeito. Eles nunca conseguiram provar que ela estava em um relacionamento amoroso com ele, não falaram nada sobre a motivação do crime e nem comprovaram por recibos ou imagens a compra da faca. Faca essa que, lembrando, era do mesmo modelo do conjunto de talheres da casa dele. Nos exames da necropsia, dizia apenas que Morteza faleceu por hemorragia, mas não foram detalhados quantos golpes ele recebeu.
Existia a comprovação de que ele comprou os preservativos e o sonífero, existiam os exames do medicamento no suco, o outro suspeito nunca foi investigado, tudo caminhava para um veredito de inocência. Contudo, apesar do juiz ter falado que a versão da acusação soava estranha, ele sabia que Morteza era um homem casado e com filhos, quem ele acreditava ser religioso, e por isso desacreditava na possibilidade dele ter algum amante. Para ele, tudo era confuso, e pediu uma pausa na audiência para retornar no dia seguinte. Mas nesse dia seguinte, estranhamente, o caso passou a ser analisado por outro juiz, alegando que esse juiz anterior precisou ser transferido de jurisprudência para um caso de maior relevância numa outra cidade. Esse novo juiz entendeu que o fato do Morteza ter comprado o remédio não provava que ele teria colocado a substância na bebida dela. Alegou que não tinham como saber se aquela bebida era de fato para ela, que os preservativos não tinham como ser interpretados como sendo usados para um ato de abuso e, no final das contas, mesmo com todas as faltas de evidências, ele desconsiderou a hipótese de legítima defesa e a considerou culpada, sendo condenada à pena de morte em praça pública. Com esse resultado, muitos iranianos foram às ruas protestar, pedindo um novo julgamento, já que esse, claramente, era completamente injusto. Com isso, organizações de direitos humanos da Alemanha e do Reino Unido enviaram pedidos de clemência ao governo do Irã, com base na possibilidade de reversão da pena aplicada por conta de uma lei que existe por lá. Segundo essa lei iraniana, a família da vítima tem o poder de perdoar o agressor, e a pena de morte pode ser convertida para prisão perpétua. Depois de um tempo, saiu a decisão oficial da família, que estava sendo representada pelo filho mais velho da vítima, que infelizmente não concedeu o perdão e assinou a concordância da pena de morte. Com o passar dos anos, Wei Haneh ficou presa apenas aguardando a data da sua execução, que foi marcada para 25 de outubro de 2014. Mas, por conta de toda a repercussão do caso, as execuções que seriam feitas em praça pública naquele dia acabaram sendo realizadas de forma privada. Wei Haneh foi levada junto com outros condenados a um pequeno palanque. Tiveram cordas colocadas em seus pescoços, cada um subiu em um banco de madeira e um a um tiveram seus bancos retirados dos pés. Na vez dela, quem retirou o banco foi o próprio filho do Morteza, e assim, com apenas 26 anos de idade, Wei Haneh perdeu a vida. Wei Haneh Jabahi acabou se tornando um dos símbolos da luta pelo direito das mulheres no Irã, principalmente porque, depois dela, vieram outras mulheres com histórias muito parecidas em relação à desconsideração de fatos em julgamentos, fazendo com que elas fossem consideradas culpadas. Infelizmente, mulheres não têm direitos no Irã. Esse caso virou um documentário chamado 7 Invernos no Teherã, lançado em 2023. 7 invernos, porque foi o tempo que ela passou na cadeia antes da sua execução. Nesse documentário, além de disponibilizar diversos vídeos e fotos da família e áudios de conversas que eles tiveram com ela dentro da prisão, uma atriz foi usada para ler as cartas que Wei Haneh enviou à família enquanto estava presa. Também em 2023, a mãe dela lançou um livro chamado Como se tornar uma borboleta, a curta e corajosa vida da minha filha Wei Haneh Jabahi. O livro possui o ponto de vista de uma mãe que perdeu uma filha para um julgamento injusto e só pelo resumo da contracapa já é possível notar o quão tocante é o conteúdo. As memórias de uma mãe sobre a prisão, condenação e execução de sua filha, uma jovem iraniana que foi executada por se defender do seu abusador. Esse é um daqueles casos que me enche de indignação. Se em nosso próprio país já convivemos com a injustiça, é assustador perceber como em outros lugares ela se manifesta de forma ainda mais cruel, alimentada pelo machismo e por um profundo desprezo pela vida, principalmente quando essa vida é a de uma mulher. Infelizmente, ninguém pode voltar atrás para admitir que tudo foi um erro e devolvê-la aos braços de sua família. Só nos resta garantir que a história de Wei Haneh jamais seja esquecida e que sirva de inspiração para a luta contínua por justiça
e direitos das mulheres em todo o mundo.